Bom dia, turma. No vídeo de hoje vamos falar sobre potenciação de números decimais e depois de radiciação de números decimais. Esse assunto já é bem conhecido da gente, porque já estudamos potenciação com números naturais e com números fracionários. Então vocês lembram que potenciação é aquele cálculo que tem a base e o expoente. A diferença é que nesse caso aqui a base é o número decimal. Então vamos dar um exemplo, ó. Eu tenho 2,7 elevado ao quadrado. Lembra que o expoente ele vai dizer quantas vezes a base multiplica por ela mesma. Então, se o expoente é 2, eu vou ter 2,7 vezes 2,7. E aí eu vou fazer essa multiplicação e achar o resultado. Arma a conta de multiplicar convencional, que aprendemos em aulas anteriores. Multiplica. Depois soma. E depois conta as casas após a vírgula, 2 casas, e coloca a vírgula no resultado. Então, 2,7 ao quadrado é igual a 7 inteiros e 29 centésimos. As demais regras na potenciação continuam as mesmas. Então, se eu tenho como expoente o 1, no resultado eu vou repetir a base. Se eu tenho como expoente o 0, o resultado vai ser 1. Ok? Então essa é a regra. O expoente vai dizer quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Se o expoente é 2, a base. Se o expoente for 3, a base e a base outra vez. Então a quantidade que eu vou multiplicar o número por ele mesmo é o expoente quem diz. E quando minha multiplicação tiver mais de dois termos, dois fatores, eu faço de 2 em 2 os fatores. Um exemplo, 1,4, 1 inteiro e 4 décimos elevado ao cubo. Então aqui eu vou ter que multiplicar 3 vezes, não é isso? 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Aí eu não multiplico todo mundo junto. Eu vou pegar primeiro, multiplicar esses dois. 4 vezes 4 é 16. Vai 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1, 1. Multiplicou, somou. 2 casas, conta e coloca a vírgula. Aí agora eu faço 1 inteiro e 96 centésimos vezes esse outro 1,4 aqui. E aí eu faço a multiplicação e vou achar o resultado. Então você não faz todo mundo junto. Você sempre vai fazer de 2 em 2. Fez esses dois, achou o resultado, usa esse. Nesse caso aqui, porque o expoente era 3. Então é 1, 2, 3. Se o expoente fosse 4, seria 4 também para multiplicar. Ok? Próximo conteúdo é a radiciação de números decimais. A radiciação de números decimais também, já estudamos radiciação com números naturais e frações, e agora a gente vai estudar com números decimais. A regra continua a mesma, a diferença é que nesse caso aqui eu vou usar aquele processo de transformar número decimal em fração e transformar fração em número decimal. Vamos ver? Então, ó, eu quero a raiz quadrada de 0,25. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu número decimal e transformar em uma fração. Então, como é que funciona? Repete o número sem a vírgula, coloca 1 embaixo.
Conta quantas casas tem após a vírgula, 2, coloca em quantidade de zeros. Aí agora você tira a raiz da fração. A raiz de 25 é 5, a raiz de 100 é 10. E agora você retorna a sua fração decimal para número decimal. Como é que funciona? Pega o número que está em cima, conta quantos zeros tem embaixo. Tem um zero, pula uma casa e coloca a vírgula. Então a raiz quadrada de 25 centésimos é 5 décimos. Vamos fazer de novo? Eu quero a raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos. Aí primeiro, meu número decimal virar uma fração, repete o número sem a vírgula, um embaixo, tem duas casas aqui, 2 zeros. Tira a raiz da minha fração. Raiz de 144 é 12, a raiz de 100 é 10. Transforma minha fração decimal em número decimal. Pega o número que está em cima, conta quantos zeros tem embaixo, tem 1. Pula uma casa do final do número, pula uma casa e coloca a vírgula. Raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos é 1 inteiro e 2 décimos. Ok, pessoal? Terminamos aqui o nosso conteúdo sobre números decimais.